vai comigo nessa entrevista. Bom, Dr. Jeff, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, ó. Tô acostumado a fazer o programa da noite e já saiu aqui naturalmente. Boa tarde ainda, 12h45. Bom, os números são prova de que algo não está funcionando, né? Diante dessa determinação do Supremo de que o Ministério Público deveria ser avisado e, enfim, depois as operações serem efetivadas, mas mesmo assim a matança ainda é grande nessas operações policiais aí no Rio. Quero entender os motivos. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Parabenizo ao UOL por possibilitar esse debate aqui, que envolve a questão de direitos humanos mais importante já julgada no Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte: não existe barbárie sem legitimação. Ou seja, se a polícia vem fazendo o que fez, é porque de fato há uma legitimação, ainda que simbólica, por meio de uma inércia do Ministério Público, assim como também do Poder Judiciário. E a gente espera que, com o julgamento que era para ter ocorrido ontem, essa situação possa, de alguma maneira, ser atenuada. Jeff, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, quando divulgou a lista dos mortos na chacina do Complexo de Salgueiro, ela divulgou o nome das vítimas acompanhada da ficha de criminal de quem tinha uma ficha criminal. Quem tinha passagem pela polícia apareceu junto com sua ficha criminal, né? Isso, na verdade, não parece a polícia praticamente se justificando e dizendo, olha, nós matamos criminosos, como se isso, sem ao menos fazer uma investigação para mostrar que havia confronto. Isso, na verdade, não é uma tentativa da polícia de justificar o que aconteceu? Ótima questão, Leonardo, ótima questão. Isso, de fato, é o que a gente colocou aqui inicialmente acerca de uma tentativa de legitimação por parte dessa barbárie, né? E isso realmente é algo que não faz nenhum sentido. Inclusive, a gente tem aqui, e é importante falar, dados empíricos que comprovam a efetividade da decisão do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, assim que a medida foi efetivada na cautelar pelo ministro Edson Fachin, houve uma redução de 59% das operações policiais e, consequentemente, uma redução de 34% da letalidade policial. Ou seja, fica comprovado empiricamente que essa política adotada pelo Estado é fracassada. Sobre essa operação em específico, o que a gente pode dizer sobre ela? Há fortes indícios de que foi uma operação vingança, e não a primeira, né? Muito comumente, quando um policial é morto, que é claro, é sempre lamentável, mas logo na sequência há uma operação que acaba trazendo ainda um número de mortos maior, né? Isso é uma praxe, pelo menos acontece com alguma frequência, certo? Perfeito, Diego. Eu tive o pior dia da minha vida foi durante essa chacina lá no Jacarezinho, né? Isso me remonta àquela chacina que é a maior da história do Brasil até então, e a gente vê que esses fatos, se não houverem um freio por parte do Poder Judiciário, infelizmente estaremos cada vez mais a tratar aqui de novas chacinas. O governo, foi interessante a declaração até do governador do Rio de Janeiro, do Castro, porque praticamente ele falou que, olha, quem morreu, boa coisa não fez. Repito, sem ter tido uma investigação que apontasse que que as mortes foram justificáveis, ao que tudo indica é muito difícil. Isso você falou do Jacarezinho, e vale a pena lembrar o que aconteceu na época do Jacarezinho, em que policiais civis praticamente disseram que quem não fez nada estava vivo, sabe? O que é um absurdo, né? Falando que não haveria suspeitos, haveriam culpados entre os mortos, e depois, tanto é que o Ministério Público já está movendo ações, né, denunciando pessoas por policiais por execução, né? Qual que é o... A gente está falando de vários níveis de responsabilidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre o nível de responsabilidade do governo do Estado do Rio de Janeiro nesse processo. Ótima questão. Esse é um dado muito interessante que, no pedido que nós fizemos na DPF, por incrível que pareça, nós fizemos lá o seguinte questionamento, que o governador da época, até então, Witzel, não mais comemorasse ou incentivasse a letalidade policial. Então, eu me deparo, às vezes, com uma situação de que dizer o óbvio parece impressionante. Por exemplo, nós pedimos a
proibição da utilização de helicópteros como plataforma de tiro, ou mais, que não sejam utilizados escolas e hospitais como base policial para que lá sejam realizadas operações policiais. É incrível como, em pleno século XXI, tais pedidos sejam necessários de ser levados à Suprema Corte, ao Supremo Tribunal Federal, para que possa dizer, ora, isso não pode. Aqui uma reportagem do Chico Alves, ele detalha que o BOP descumpriu 15 itens da lei sobre ações com mortes, né? O autor da lei estadual que determina os procedimentos que devem ser adotados pela Polícia do Rio nas ações que haja mortes ou ferimentos graves. O deputado Carlos Mink denuncia que o BOP desobedeceu o texto legal na operação que causou essas mortes no complexo do Salgueiro. 15 itens da lei não foram cumpridos. Entre esses artigos estão aí os que determinam requisitar imediato deslocamento de equipe de apoio policial para garantir isolamento e preservação do local, o transporte das vítimas por ambulâncias do SAMU ou Corpo dos Bombeiros também, porque foi algo que chamou a atenção. Os corpos ficaram lá no mangue e só foram recolhidos no dia seguinte, né? Perfeito. E a questão que se coloca, a partir da pergunta que foi feita pelo Leonardo, é o seguinte: como é que vai ficar a responsabilidade dessas pessoas, principalmente por parte do Estado? Porque cada vez mais nós estamos vislumbrando aqui uma preocupação que é o seguinte, até poderia ser explicado por uma metáfora, né? Quando a enchente ela vem derrubando tudo, entrando na casa de todo mundo, enfim, matando todo mundo, é sinal que há muito tempo já estava chovendo lá na serra, mas nós nos demos conta tardiamente. Então, o que eu vejo aqui é que se o Supremo Tribunal Federal não der um freio a essa situação, impondo responsabilidade a essas pessoas, especialmente aos políticos, nós teremos, de fato, uma barbárie ainda cada vez mais pior. Jeff, desculpa, pode falar. Não, desculpa, eu ia fazer uma outra pergunta, esqueci que era a tua vez. Vai lá, depois eu faço. Não, pode fazer, engata. Não, eu ia falar porque a população negra acaba sendo a maior vítima dessa violência, né? A população de favelas, os policiais, que também, em grande parte, são pessoas negras, ia falar sobre isso, como a população negra acaba sendo vítima dessa violência em nome do chamado combate, guerra às drogas, que na verdade não né, uma falácia, na verdade, em que, por exemplo, se vai à Zona Sul do Rio de Janeiro, as festas que lá acontecem, ou outras festas na Zona Oeste, as drogas circulam livremente lá, não há nenhuma operação, nenhuma batida, nem nada desse tipo. Ótima reflexão. Esse é um ponto central, a meu ver, o mais importante, que é a questão do debate acerca do racismo estrutural. De fato, enquanto essa pauta ela não vier como ponto central em todos esses debates, nós continuaremos vendo o que, de fato, tem sido a história do Brasil, né? A continuidade da escravidão por intermédio agora do racismo estrutural. Jeff, existe uma discussão de que o comportamento dessas chacinas, né, dessa vingança policial, é um comportamento de justiciamento que passa por cima da Constituição Federal e das leis, que nega, portanto, dá as costas para a justiça, né, que era operar de acordo com o devido processo legal. E esse processo de justiciamento ele é muito comum numa cultura miliciana, né, numa cultura em que os milicianos se arvoram no direito de serem agentes de justiça, executores, tudo junto e misturado. E uma república miliciana, é claro que vai lembrar um pouco do próprio apoio que o presidente da República e de sua família dá a esses grupos, né, já deu a esses grupos. Como é que vem sendo, e eu queria uma reflexão sua, como é que vem sendo o combate a essa cultura miliciana no Rio de Janeiro? O que é possível e o que deveria ser feito? Essa é uma pergunta bastante complexa, né? Inicialmente, um investimento forte, né? Parece óbvio, né? Mas é um investimento forte em educação, claro, e conscientização das pessoas acerca de suas responsabilidades, né? A impressão que eu tenho, e aqui eu me permito utilizar de mais uma metáfora, é que determinadas instituições parecem querer alimentar o crocodilo com a esperança de serem comidas por último, né? Então, de fato, essa barbárie ela vai chegar, né? Em um determinado momento, vai chegar. Então, o que nós temos visto aqui, de fato, eu volto a repetir, é que se não houver um freio por parte das instituições, nós continuaremos vendo essa lavagem de mãos
né, com sangue, tal como tem ocorrido aí até então.